Patriotas, armamentistas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu gostaria de tratar o tema porte de trânsito. Um tema de extrema relevância e que nas redes sociais sempre gera aí confusão, controvérsia. Vamos relatar sobre o porte de trânsito embasado nas leis. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos. Isso ajuda o nosso canal a poder crescer e trazer informações, conteúdos relevantes a todos nós atiradores. Bom, antes de mais nada, de a gente poder falar sobre o porte de trânsito, há duas leis aqui que a gente precisa frisar muito bem. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, diz: não há crime sem lei que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se não há lei prevendo um determinado crime, você não pode responder e nem ser penalizado. De acordo com o Código Civil, diz que ninguém se escusa de cumprir a lei que não a conhece. Ou seja, ninguém, nem os CACs e nem os servidores públicos, os agentes policiais, podem dizer que desconhece a lei. Esses dois pontos, eles são interessante e pertinente, a gente tem que gravar muito bem. Então ninguém pode dizer que desconhece a lei e ninguém pode ser penalizado, e não há crime sem lei que a defina, tá? O porte de trânsito é um direito legal e adquirido. E os CACs, há leis, decretos e portarias que tangem esse universo e que regulamentam essas atividades. E os CACs, eles são fiscalizados pelo Exército Brasileiro. Sobre o porte de trânsito, temos um decreto 9.846, artigo 5º, parágrafo 3º. Eu vou olhar pelo celular e a gente vai comentar. Eu não sou advogado, porém eu sou um grande pesquisador e amante das leis. Eu estarei iniciando aí uma faculdade, tá, de direito, para que eu possa conseguir da melhor forma auxiliar todos vocês e lutar por mais direitos. O vídeo, ele tem como objetivo o caráter informativo, tá? E a fim de coibir qualquer abuso de autoridade, porque há muitos agentes policiais informando sobre o porte de trânsito de uma maneira errônea e até mesmo dizendo que desconhecem as leis. 9.846, artigo 5º, parágrafo 3º. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo. Portanto, o porte de trânsito é um porte de arma, é um tipo de porte. Ele tem as suas características, ele tem as suas ressalvas e premissas. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte, municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os treinamentos, instruções, competições, manutenção, exposição, caça ou abate por meio de apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfico válida, expedida pelo Comando do Exército. E ele fala, redação dada pelo decreto 10.629 de 2021. Vamos até esse decreto? Decreto 10.629.
Ele também trata no artigo 5º, no parágrafo 3º e 6º, tá? Então vamos até lá. Artigo 5º, parágrafo 3º ao 6º. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo, cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército. Parágrafo 6º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, considera trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. Há muitos agentes policiais relatando nas redes sociais: se eu estou em patrulhamento ostensivo e eu vejo um CAC meia-noite, esse CAC ele não está autorizado, eu vou conduzi-lo à delegacia e por porte ilegal de arma, porque não existe clube aberto nesse horário e está se caracterizando o porte federal. Bom, quero falar nesse ponto. No decreto não há menção sobre itinerário e horário. Novamente, não há crime sem lei que a defina, nem pena sem prévia comunicação legal. No decreto que tange os CACs, não diz qual é o trajeto, qual é o itinerário e qual é o horário que o CAC ele deve se deslocar. Lembrando que não somente no estado de São Paulo, como em outros estados, já existem clubes 24 horas. E o CAC ele pode se deslocar, de repente, indo para uma competição, e ele pode utilizar de qualquer horário. Não há nenhuma restrição, tá? Não há nenhuma restrição sobre isso. E isso tem que deixar bem claro. Os CACs e os agentes policiais têm que seguir as leis. É necessário que nós conheçamos a lei e não podemos dizer que desconhecemos a lei, tá? Não pode. Vamos lá para o decreto 10.627, que também trata sobre isso. Eu vou pesquisar aqui, eu não deixei salvo esse decreto 10.627, que também trata sobre essas questões dos CACs. Tem mais um decreto, que é o decreto 10.030, e a gente vai chegar até ele. Vou demorar um pouquinho aqui até pesquisar aonde fala sobre essa questão do porte de trânsito. Então o porte ele é um direito legal, ele é um direito adquirido. Tem um youtuber bem conhecido do nosso meio que trata o porte de trânsito como um porte abacaxi, tá? Não é legal essa menção, tá bom? Na verdade, não é o porte que é abacaxi. Há alguns agentes policiais que não poderiam dizer que desconhecem a lei, tá? E agem de forma abusiva, sem conhecimento e de forma abacaxi. Na verdade, são os agentes, alguns agentes que são abacaxis, que por conta de qualquer abuso ou não poderiam dizer, mas dizem desconhecer as leis e acaba conduzindo o CAC para a delegacia, para uma investigação, e muitas vezes falando que é porte ilegal, e não é assim, tá?
Ó, achei aqui, artigo 82, artigo 83, na verdade. Parágrafo 3º. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda do acervo e o local de treinamento, de instrução, de competição, de manutenção, de exposição, de caça ou de abate, mediante a apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfico válido. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, considera-se trajeto qualquer itinerário. Eu vou treinar. Eu posso passar por dentro de uma propriedade privada? Pode. Eu posso passar no meu deslocamento por dentro de um shopping? Pode. Tem alguma restrição sobre locais a qual eu posso passar para ir treinar, competir, exposição ou caça? Não, não tem restrição de trajeto e não tem restrição de horário, tá? Ó, entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda. Júlio, eu preciso comprovar para o agente policial que eu estou indo treinar? Não. Eu posso treinar em qualquer clube dentro do território nacional? Pode. Eu preciso agendar mediante ao clube? Não. Porém, nessa época de pandemia, alguns clubes estão exigindo, para não haver aglomeração de pessoas, eles estão pedindo agendamento. Mas eu preciso provar isso? Eu preciso provar por meio de um GPS alguma coisa? Não. Novamente, não há crime sem lei que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nenhum decreto consta que você precisa provar que você está indo para o clube. Você não precisa agendar, salvo se o clube assim exigir, tá? Tem clube que ele só vai permitir a sua entrada desde que você faça um agendamento. Já aconteceu isso comigo, tá? Aí é uma questão mais referente ao clube, que é de propriedade privada, tá? E ele pode fazer isso mediante o seu estatuto, regimento interno, aí cabe nós acatar ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo claro e objetivo. Eu vou treinar num clube de tiro que faz essa exigência. Eu acabei não ligando para eles para verificar se eles pedem isso ou não. Cheguei lá no clube A. Cheguei na entrada e eles falaram: Júlio, precisa de um agendamento. Olha, não sabia. Ah, não vou permitir sua entrada. Perfeito. Saí desse clube e vou para um outro clube. Estou dentro do deslocamento? Estou, tá? Estou. E também pode acontecer diversos cenários. Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Conforme o tempo a gente vai tentando fazer mais vídeos falando sobre isso. Suponhamos que você foi nesse clube A e ele não permitiu a sua entrada. Aí você fala: olha, eu não quero me deslocar para um outro clube. Eu vou retornar para minha casa. Há algum crime? Não, não há nenhum, porque você estava indo treinar, porém esse clube não acatou, né? Não te recebeu porque você não fez um agendamento e você vai retornar para a sua residência. Você está amparado? Sim, está. Se porventura você for abordado por qualquer agente policial e ele questionar, você pode indagar. Ah, mas o policial não vai aceitar. Bom, ele tem que cumprir a lei. Ele não pode trabalhar acima de achismos, tá? E também não é o papel dele, do policial militar, fazer essa investigação. Se ele quiser te conduzir para a delegacia, também é um ato legal dentro do exercício da sua função, tá? Mas se não há crime, sem lei que a defina, qual crime você está cometendo? Você foi para o clube treinar, porém o clube não aceitou a sua permanência
Porque você não agendou um horário, tá? Normal, tá? Então você não precisa criar regras que não existem, tá? Simplesmente você retornou. Não há problema algum nisso. E eu vou dar mais um exemplo. Você foi para o clube treinar, perfeito, está indo, tá? Está indo para o clube treinar. De repente a sua esposa te liga, ou seu esposo, independente de quem esteja vendo esse vídeo. Amor, volta porque o nosso filho se machucou e a gente precisa levar para o hospital. Aí você vai falar assim, não amor, eu preciso treinar porque senão o policial vai me abordar e eu não caracterizei que eu fui no treino. Não existe isso, não existe. Seu filho está doente, ou de repente sua casa está em chamas, sua família está em perigo, alguém faleceu, você foi para o clube treinar e você de uma forma urgente precisa retornar para a sua casa. Assim o faça, tá? Assim o faça. A lei, ela garante isso para você, o decreto ele garante isso para você. Há uma previsão legal. Agora vamos para o decreto 10.030. Vamos para o decreto 10.030. Minha esposa acabou de chegar aqui. Oi, amorzinho da minha vida. Dani, estou gravando um vídeo, só um segundinho. Pedi um tempinho para minha esposa. Eu tenho minhas cachorras aqui. Vamos falar no decreto 10.030, seção 3, artigo 83. Vamos lá, lembrando, estou aqui verificando as leis pelo celular. Ó, artigo 83, parágrafo 3. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda do acervo e o local de treinamento, de instrução, de competição, de manutenção, de exposição, de caça ou de abate, mediante apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfico válidos, incluído pelo decreto 10.627 de 2021, vigência. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução de competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário assegurado o direito de retorno ao local de guarda, incluído pelo decreto de número 10.627 de 2021, vigência. Novamente, nos decretos que tangem o nosso universo, não faz menção ou restrição de horário ou itinerário. Agente policial, ajude a divulgar esse vídeo. Converse com seus colegas, com seus parceiros de trabalho. No patrulhamento ostensivo, abordou um CAC, tá? Logicamente que na abordagem você não vai saber se ele é um cidadão de bem, se ele é um CAC, se ele é um policial ou se ele é um criminoso. No momento que o indivíduo, o cidadão se identificou como um CAC, peça ali os documentos necessários. Peça o certificado de registro, a CRAF, que é o certificado de registro de arma de fogo. Peça a guia de trânsito, que faz menção sobre o porte de trânsito. Verificou, está em dia, confere com a dos equipamentos ali. Sem novidade, segue trajeto. Não fica arrumando coisa que não existe. Ah, mas eu recebi uma denúncia que esse CAC no trânsito ele se envolveu numa discussão. Avalie de forma separada as circunstâncias. Verificou a documentação dele, está ok? Não é porte legal, tá bom? Esse camarada ele está amparado por decretos. Agora, de forma isolada, verifique essa situação de ameaça. Verifique se há testemunhas, tá? Que realmente comprove essa ameaça. Converse com as partes, porque de repente a denúncia
ela pode ter falado... Aquela cozinha aqui, só um minutinho. De repente essa pessoa, ela pode ter feito uma denúncia, olha, o cara apontou uma arma de fogo para mim, mas ele não mencionou que ele foi até a janela do CAC, daquele camarada que estava armado, e foi lá, de repente, bateu no vidro, ou o vidro estava aberto, foi lá para ameaçá-lo, foi xingar, de repente, vamos dar uma situação aqui. O CAC, ele está em deslocamento do seu local de acervo para o seu treinamento, competição ou qualquer outro. De repente, aconteceu uma fechada de trânsito. Ele ficou ali calmo, continuou o trajeto dele, mas aquele cara que foi fechado, ele não gostou. Foi lá e fechou o carro daquele camarada. Saiu do carro, porque você me fechou, porque você é maluco, porque você é isso, que não sei o que, você é doido. De repente ele viu, eu sou forte, eu tenho um porte físico, o cara é um camarada franzino, eu vou lá coagir ele, vou ameaçar ele. E porventura, esse CAC, ele sacou a arma, mas não apontou para esse camarada. Ele deixou numa posição segura, que a gente chama de posição sul. Isso não se caracteriza uma ameaça diante do Código Penal, tá? De repente, esse camarada, ele deu uma versão, olha, o cara saiu ali me ameaçando na rua, tá? Você, agente policial, tem que ter prudência. Se você ali não quer entrar no mérito de investigar, conduza a delegacia, informe ao policial civil, ao escrivão, ao investigador, ao delegado, olha, teve uma denúncia envolvendo um atirador, porém eu verifiquei toda a documentação dele, ele está indo para o treino, tá? Ele está todo amparado pelos decretos, pelas leis que tangem esse universo, tá? Aí de forma isolada tem que verificar essa ameaça. Não é simplesmente, olha, recebi uma denúncia de ameaça, o CAC está meia-noite no trânsito, ele está para arrumar confusão. Não, não é assim. A maioria dos CACs são cidadãos de bem e não querem arrumar confusão no trânsito. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se expressa nas redes sociais, vídeos que a gente faz. Eu estou comentando desse caso porque eu vi um policial militar, não sei de qual estado, em um podcast, ele falando, olha, o CAC à meia-noite, ele está querendo arrumar confusão. E não é por aí, tá? Tem que avaliar a situação. O CAC ele está errado quando acontece uma ameaça, tá? Tem que verificar essa ameaça, se realmente esse cidadão, independente de ele ser CAC ou não, qual foi a atitude dele ali. Tem que verificar, não é simplesmente, recebi uma denúncia de ameaça, você está meia-noite em trânsito, você está errado, porte legal. Não. Como porte legal? Se ele está com toda a documentação em dia. Agora, se ele não estiver com a documentação em dia, aí é uma outra situação, aí você tem que ir lá, informar o Exército Brasileiro, aí são outras medidas. Mas o CAC está com toda a documentação em dia, tá? Não tem por que arranjar novidade. Agora, qualquer outra ação, né, nesse deslocamento, verifique de uma forma separada, tá? É por isso que a gente tem que conhecer as leis. E você, policial, também. Você não pode dizer que desconhece as leis, tá? Se porventura você não conhece, hoje no celular, você encontra toda a redação, tá? Toda a redação. Não tem como dizer que você não tem acesso às leis. E você, CAC, você também tem que conhecer as leis, os decretos, as portarias que tangem esse universo, tá? Lembrando, frisando, em caso de uma abordagem, caso de uma condução para a delegacia, você tem o direito de permanecer calado e tem o direito de solicitar a presença de um advogado para lhe defender, tá? Se você não conhece as leis, você não pode dizer que desconhece, mas suponhando que você não gosta de ler, não gosta de comentar, debater nos grupos e tem uma certa insegurança e aconteceu uma condução para a delegacia, e lembrando que essa condução ela tem que vir caracterizada de um crime, tá?
Não é simplesmente, eu vou te levar lá na delegacia. Não, porque você está amparado pela lei. Se aquele agente policial, eu não quero saber disso daí, eu vou levar o delegado que se resolva com você, tá? Isso é um abuso de autoridade, porque o policial ele não pode desconhecer a lei, tá? Para evitar todo o transtorno, você, agente policial, olhe no celular, olha, ele é um CAC, ele tem os direitos. Eu não lembro de todos os direitos. Pesquisa. E esse vídeo ele tem esse intuito de trazer essa informação, tá? Então o CAC ele está amparado por leis, decretos, portarias e não há menção, restrição nenhuma sobre horário e trajeto. Se o camarada ele vier falar para mim que está indo treinar, eu vou exigir dele alguma comprovação. Não existe. No decreto não faz a menção, não faz essa exigência. Não crie mais uma regra, não crie mais uma lei que não exista. Não há crime sem lei que a defina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Saibam dos seus direitos, saibam o que fazer e como fazer. Exija os seus direitos e a sua cidadania, tá bom? Um forte abraço. Reaja Brasil!